natureza morta. Como a própria imagem já mostra, aqui no canto direito, é uma composição artística que a gente vai ter, e essa composição, ela sempre vem de frutas, objetos, em cima de uma mesa, em cima de alguma superfície plana. Vamos aos conceitos. A primeira definição que a gente tem é que a natureza morta, o próprio nome já fala, ela não tem relação nenhuma com morte. Ela tem relação sim com a natureza, mas com a morte não se relaciona nada. O conceito ele se refere à pintura, então quando a gente usar esse termo ou ouvir falar esse termo natureza morta, logo a gente tem que associar e fazer uma relação com a pintura. Essa técnica de pintar a natureza morta, ela é uma pintura clássica, surgiu há muitos anos atrás, e os elementos principais que a gente usa nessa composição são frutas, utensílios de cozinha, flores, jarro, porcelana, taças, pires, xícaras, livros e tudo aquilo que vai fazer parte da vida do cotidiano. Então, são elementos que estão inseridos na vida da pessoa. Porém, essa imagem tem evoluído e, ultimamente, essa natureza morta ela não é vista mais igual antigamente, que tinha a mesa, as frutas, o cacho, o jarro. Hoje, a gente pode fazer uma composição um pouco mais contemporânea, mais moderna. Então, eu posso usar uma geladeira aberta, eu posso usar um espelho, enfim, eu posso acrescentar novos elementos, sempre ligados a essa ideia de consumo, a essa ideia que a gente usa, mas o que a gente mais vê mesmo ainda são as frutas, como um cacho de uva, um pedaço de pão, uma taça, uma garrafa, é o que a gente ainda costuma ver. Outra curiosidade tem que muitos ainda estão estudando e tentando entender essa simbologia da fruta dentro da história da arte. Por que a fruta? Por que colocar essa fruta? Por que na hora da composição colocar um cacho de uva, uma maçã, um limão, uma laranja? Por quê? Qual simbologia ela traz? Tem vários estudos ainda. E o artista ele escolhe esse tema da natureza morta. Essa natureza morta ela é oposta aqui, ó, a pintura figurativa, ela é totalmente oposta, enquanto a figurativa ela retrata uma figura, um tema que a gente possa abordar. A natureza morta ela traz apenas frutas e uma composição montada pelo artista. Desse modo, o artista acaba treinando a técnica de pintura. Então, é um espaço que ele tem, né, que ele achou, para ele poder treinar um pouco sobre a pintura. A natureza morta na arte contemporânea, aqui nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente tem esse artista Andy Warhol, ele fez várias pop arts do século XX. E essas pop arts, o que acontece? Elas são consideradas a natureza morta de hoje. Então ele brinca com os objetos da época, com a garrafa de Coca-Cola, com banana, com a sopa de latinha da Campbell's. Então esse jeito dele brincar com esses elementos, esses objetos de consumo, acaba tornando uma natureza morta contemporânea. O segundo ponto fala que ela ainda está presente na pintura contemporânea, pois o papel da luz, o sentido da harmonia e o cromatismo são aspectos genuínos da arte de pintar. Se a gente pegar a arte contemporânea, a pop art do Andy Warhol, a gente vai ver esse contraste, esse contraste das cores. Então vai ver assim, um fundo vermelho com uma frente verde, e o vermelho e o verde são cores contrastantes. Então eles brincam com essa ideia das cores, diferente da natureza morta antiga. Essa contemporânea ele tem essa preocupação de brincar um pouco com essas cores. Aqui, nos próximos slides, eu vou estar passando as imagens de algumas composições de natureza morta. Algumas são pinturas, outras são fotos. Por enquanto não são artistas famosos, não peguei só artistas famosos, mas dá pra gente entender nitidamente. É um jarro, um vaso de flor, frutas, flores, aqui a mesa e aqui a parede. Então, basicamente, ele vai ter essa estrutura, uma mesa, um fundo, né, que a gente fala que é a parede, e o elemento em cima. Essa daqui a gente vê que o espectador está praticamente no mesmo plano, e esse daqui o espectador está de cima, né? São visões diferentes. Dá até para ver a fumacinha da vela.
mais natureza morta, outra composição, mais composição. É interessante a gente juntar esses elementos. Olha só, pegou uma frutinha que estava dentro do vasinho, né, da tigelinha, colocou aqui na mesa, brincou. Então, ele montou uma composição. Essas obras agora são de Cézanne. É um artista representante dessa ideia de natureza morta. Ele brinca muito com os tecidos também. Lembra que eu falei no vídeo? Na aula ao vivo, sobre essas dobras, o tanto que é difícil pintar uma dobra de um tecido, o claro e o escuro. E ele usa esses elementos. Lembra que eu falei da cor da maçã também? A dificuldade que é de conseguir a textura? Mas a mesma composição, uma mesa, as frutas e o fundo. Aqui a maçã. Enfim, natureza morta é essa. A definição é essa. Nada mais é do que a gente montar uma composição e a gente desenhar e colorir ou pintar essa composição. Elementos do dia a dia que a gente vai usar. Frutas e flores. Ok?